Eu costumo avaliar que a insegurança possui duas grandes causas principais. Ou ela é fruto da fragilidade da autoestima, ou ela é fruto de uma dor não sarada do passado. Vou repetir para poder ficar bem claro para você, essa parte é bem importante, preste atenção. A insegurança ou ela é fruto da fragilidade da autoestima, ou ela é fruto de uma dor do passado que ainda não foi curada. Intervindo nesses dois fatores, ou seja, conseguindo conceder o perdão e trabalhando a questão da autoestima, sem nenhuma dúvida, você já conseguirá ter um ganho importantíssimo no quesito segurança emocional. Em relação à autoestima, ela tem a ver, por exemplo, com a imaturidade decorrente de poucas experiências de vida no campo dos relacionamentos de pessoas mais jovens, ou ainda com a rejeição de alguns aspectos de si mesma, seja aspectos físicos, seja aspectos emocionais. Por exemplo, algumas pessoas não gostam de seu corpo, ou não são tão expressivas ou carismáticas quanto gostariam de ser. Essas pessoas normalmente têm um déficit de autoestima e, consequentemente, de insegurança. Existem alguns caminhos para tratar esses aspectos. No aspecto da imaturidade, é possível fortalecer a autoestima buscando o conhecimento e o autoconhecimento, aliado, claro, às experiências da vida prática. Aqui existe uma das grandes dificuldades para quem sofre com esse tipo de baixa autoestima. A pessoa que é insegura por imaturidade normalmente tem medo de enfrentar as situações, os desafios, as mudanças de comportamento que levarão a um nível maior de maturidade. Nesses casos, o medo freia a ação. Mas a verdade é que é exatamente a ação que vence o medo. Então, ou a pessoa decide sair, fazer e viver apesar do medo, e nesse caso consegue seguir o fluxo normal de amadurecimento, ou ela vai ficar estacionada num ciclo da insegurança e frustração que podem consumir a sua vida inteira. Claro que cada um tem o seu tempo de ação, mas a recomendação para quem quer sair desse ciclo é enfrentar a situação, apesar do medo, apesar da vergonha ou apesar da insegurança. A dor imediata de sair e enfrentar a ação, apesar de tudo isso, é muito menor do que a dor a longo prazo de viver nesse ciclo de insegurança emocional por muito tempo. Além da autoestima, como já falei, também interfere na insegurança emocional as experiências dolorosas do passado que não foram cicatrizadas. Nesse aspecto, o remédio chama-se perdão. Não só da pessoa que lhe causou a dor, mas como a si mesmo. Sim, porque algumas pessoas, mesmo sem perceber, não conseguem perdoar de verdade porque, no fundo, não conseguem se perdoar por terem se permitido se envolver naquela situação que causou a mágoa. Outras não conseguem se perdoar ou não conseguem perdoar porque acreditam que só conseguirão fazer isso quando seu ofensor for punido pelo mal que ele fez. E outras ainda não conseguem perdoar porque acreditam que, se perdoarem, podem correr o risco de cair na mesma cilada outra vez. Continuam carregando as mágoas de forma indefinida como forma de se protegerem contra outra ofensa igual. Perdoar, na verdade, não tem a ver com o seu ofensor. Tem a ver com você, tem a ver com a superação da dor cuja maior interessada é exatamente você mesmo. Mas ainda há uma questão interessante sobre o não conceder o perdão. Eu costumo dizer que nada fica na nossa história se não possuir uma utilidade para o nosso ser, ou seja, só fica o que tem utilidade, ainda que no campo do inconsciente. Funciona mais ou menos assim. Racionalmente, não perdoar só traz dor e sofrimento. Então o normal seria que perdoar fosse algo fácil de fazer. Mas nos bastidores desse contexto existe o medo de sofrer novamente a mesma dor. Então o não perdoar é útil, pois lhe mantém emocionalmente afastado do seu ofensor ou de situações semelhantes e conforta o nível inconsciente da sua mente porque confere algum tipo de proteção contra essas dores. Mas a verdade é que essa é apenas mais uma cilada da nossa mente inconsciente. Não perdoar não garante em absolutamente nada que a ofensa não irá se repetir. O que garante isso é a atitude firme, no sentido de estabelecer os limites do respeito com o seu ofensor, ou até mesmo de se afastar dele, se for o caso. No final, apesar da aparência de proteção, não perdoar não tem nenhuma utilidade e só causa dor enquanto a mágoa persistir. Essa mudança passa por uma mudança de mentalidade.
Sair da mentalidade da necessidade de punição e do papel de vítima é o caminho para se libertar das mágoas do passado que ainda não foram curadas. Não tenha vergonha de admitir e de reconhecer que você foi vítima, mas não se apegue a isso, não se identifique com esse papel. Algum dia você já foi vítima, mas hoje ser vítima ou continuar vítima só depende de você. E eu acredito que não é isso que você quer na sua vida. Conseguir se libertar das mágoas e das vergonhas do passado é um grande passo e o passo fundamental para curar essas dores e lhe libertar da insegurança que tem origem aí nessas dores mal curadas. Resumindo, mude a chave desses dois contextos, ou seja, a autoestima e superação das dores do passado, e conseguirá mudar o seu nível de insegurança e se preparar para um amor de verdade.